fazer quando um cliente não dá retorno? Essa foi a pergunta que eu recebi de uma das minhas alunas hoje e achei que valia a pena gravar esse vídeo aqui para comentar um pouco com todos vocês, com todos os alunos e também com quem me segue, né? Porque esse pode ser um problema recorrente, né? Então, essa aluna me mandou uma mensagem, né, para tirar dúvida. E a questão era a seguinte: ela estava me relatando que ela teve uma cliente que já se mostrou um pouquinho difícil inicialmente, né? Uma cliente empresarial, ela fez uma reprogramação energética, né? É bom esclarecer, porque a gente pode estar falando de clientes de consultoria de Feng Shui, de consultoria de geobiologia ou de reprogramação energética de ambientes, né? Então ela relata que essa cliente, né, contratou ela para fazer uma consultoria, uma reprogramação energética para o escritório dela, né, para o negócio dela, para melhorar a parte financeira e também melhorar a comunicação, né, com os funcionários, com os clientes. E aí a preocupação dela é o seguinte, que depois de feita a reprogramação energética, caso quem está assistindo aqui não saiba, né, a gente tem a sessão da reprogramação energética e tem recomendações posteriores. É muito comum, né, que tenham recomendações posteriores, coisas que o cliente precisa fazer no imóvel dele depois de feita a sessão da reprogramação, né. Então, essa aluna ficou preocupada porque até onde ela sabe, a cliente não colocou em prática essas recomendações posteriores e não responde aos contatos dela para saber como é que estão as coisas, se teve efeito, se notou diferença, né? E ela tentando entrar em contato com a cliente não responde. Aí ela relata também, né? Ela acrescenta que essa cliente já aparentou ser um pouco difícil mesmo antes da reprogramação, porque quando ela descobriu que precisava da planta baixa, né, quando a terapeuta de ambiente pediu a planta baixa, ela falou: eu não tenho, se soubesse que precisava então nem ia querer. Acho que ela já tinha contratado, já tinha pago, e aí a minha aluna fez a reprogramação mesmo sem a planta baixa. Então ela relata que já tinha aí umas dificuldades iniciais, né? Então, quem está assistindo aqui, se ainda não me segue, vamos fazer aquele jabazinho, né? Aproveita e segue aqui, né, o perfil Aline Mendes BR. E eu tô sempre aqui falando de reprogramação energética com mesa psionica ou mesa radiônica, mais conhecida, né? Mas também falo muito de Feng Shui, de geobiologia e assuntos afins, né? Bom, então, isso é uma coisa que eventualmente acontece, né? E com um pouco mais de experiência, a gente já percebe quais são os clientes que podem ser problemáticos ou não, né? Uma das preocupações dessa aluna é que depois o trabalho que ela fez não desse o resultado esperado, pela falta desse acompanhamento posterior, né, e que eventualmente a cliente viesse a reclamar, dizer que o trabalho não deu resultado, né. E, bom, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é desapegar, né, porque a gente faz o que a gente pode, mas tem uma parte que depende da pessoa. Eu gosto muito de fazer uma analogia com um médico, né? Quando você faz uma consulta médica, você não espera que o médico te cure na consulta, né? O médico vai te examinar, vai fazer perguntas, né? Eventualmente, você pode até ir numa sessão, por exemplo, numa sessão de fisioterapia ou enfim. Mas o médico, na maioria das vezes, ele vai te prescrever um remédio ou ele vai te dar recomendações de coisas que você tem que fazer, dieta, fisioterapia, exercício ou o que quer que seja, né? E a cura ou a expectativa de cura engloba você seguir as recomendações do médico, né? E não só fazer a consulta.
Eu também costumo comparar a reprogramação energética, que não é exatamente uma consulta médica, porque você tem uma atuação ali na hora da reprogramação, né? Então eu falo que é como se fosse uma cirurgia no campo sutil, né? Quando você vai, faz uma cirurgia, a cirurgia se propõe a resolver um determinado problema, sim, mas para a cirurgia ter êxito, você depende do quê? Dos cuidados pós-cirúrgicos. Em geral, eles incluem você fazer repouso adequado, alimentação, né? Alguns dias de uma alimentação cuidadosa. Na maioria das vezes inclui você tomar antibióticos para evitar infecções no local onde foi feito o corte para aquela cirurgia. Inclui você fazer curativos diariamente, passar os remédios adequados naquela cicatriz, né? Não fazer esforço físico, enfim, tem uma série de recomendações. Agora vamos imaginar que a pessoa faz uma cirurgia, não toma antibiótico, não limpa o curativo, faz esforço além do necessário, são grandes as chances daquela cirurgia ser mal sucedida, do problema voltar ou de aparecer um outro problema decorrente da pessoa não seguir as recomendações depois da cirurgia, né? Então, numa reprogramação energética, as recomendações posteriores, quando elas são feitas, elas têm a mesma importância do cuidado pós-cirúrgico, que pode comprometer totalmente o resultado, né? Então, na reprogramação energética, você está mudando ali padrões vibratórios, né? Você envia para aquele imóvel novas informações, novas frequências vibratórias, mas que elas precisam estar ancoradas em como se fossem objetos ou providências que a pessoa precisa tomar para ancorar, para reverberar, sabe? Pontos de fixação daquela nova frequência no ambiente. Se a pessoa não faz nenhuma das recomendações, pode acontecer do trabalho do efeito ser revertido ou você ter efeitos colaterais decorrentes dessa falta de acompanhamento, né? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma vez uma reprogramação, já tem um bocado de tempo, né? E tinham 3 recomendações posteriores, né? A pessoa tinha que usar um determinado cristal no quarto, um outro cristal diferente na sala, e ela tinha que usar imagens, 2 tipos de imagens diferentes em pontos diferentes da casa. E aí, recomendei que ela colocasse em prática o mais rápido possível, né? E o que aconteceu? As imagens eu mandei para ela, era só ela imprimir e colocar no ambiente. Como demorou mais um pouquinho para ela achar os cristais, ela não colocou, ela ficou sem me falar nada, sem tirar dúvida, sem perguntar, ela ficou esperando estar com todas tudo que ela precisava, tudo que eu tinha recomendado para só então colocar. E, inclusive, ela comprou os cristais, mas não colocou logo no lugar, ficou na bolsa, né? E aí o que aconteceu é que nesse meio tempo, o ar-condicionado da casa dela praticamente estourou, deu um vazamento enorme, saiu espalhando água para tudo que era lado, né? Então, o que foi isso, né? Equivale ao curativo que começou a vazar por falta de cuidado, né? Então, reiterei para ela. Então, desde então, eu sou muito enfática, né, na necessidade de implementação dessas recomendações posteriores o mais rápido possível, né? Mas, da mesma maneira que um médico não vai até a casa do paciente, pegar o comprimido lá, abrir a caixa, pegar o comprimido, botar o copo d'água, dar o comprimido na mão do paciente, dar a aguinha na boca dele para ele tomar, a gente não tem como fazer pelo cliente as coisas que são de responsabilidade dele, né? Então, o que a gente pode tentar fazer para evitar essa postura do cliente, né? Enfatizar a importância da responsabilidade pessoal do cliente, tá?
e enfatizar que não existe mágica, porque algumas pessoas, até iludidas por algumas propagandas que alardeiam aí pela internet resultados mágicos, né? Mas a verdade é que não existe resultado mágico sem a participação da pessoa ali no ambiente, né? Então, a gente tem que meio que educar os nossos clientes para eles entenderem que a gente faz a nossa parte, mas que tem uma parte de responsabilidade pelo ambiente que é só dele e que a gente não tem como fazer. Agora, se ainda assim a gente explicou para o cliente, a gente fez a nossa parte, reforçou a importância, né, desses cuidados posteriores, e ainda assim o cliente não implementa e não dá retorno, a gente tem que desapegar, sabe? Um médico, ele não fica se sentindo responsável por um paciente que não segue as recomendações que ele dá. Então a gente não pode se sentir responsável pelo que o cliente faz ou deixa de fazer. A gente faz a nossa parte, a gente faz as nossas recomendações. É claro que é interessante a gente entrar em contato, porque às vezes o cliente esquece de dar retorno, né? Então é bom, até fez a sessão, passou as recomendações posteriores para o cliente, marca na sua agenda dali a 5 ou 10 dias, você entrar em contato com o cliente, mandar uma mensagem perguntando: e aí, conseguiu colocar as recomendações em prática? Tá com alguma dúvida? Precisa de alguma ajuda? Dá uma assistência, né? Porque às vezes o cliente está na correria, está na pressa, esquece, ou tem alguma dificuldade, mas fica com vergonha, ou enfim, deixa para depois, esquece de perguntar. Então é bom a gente entrar em contato com o cliente para perguntar, né, se ele está com alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda. Agora, entrou em contato uma vez, a pessoa não respondeu, né? Entrou em contato 2 vezes, no máximo 3 vezes. Se a pessoa não te deu retorno, você só avisa: olha, estou aqui, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tiver, mas ressalto que as recomendações posteriores são essenciais para a eficácia do tratamento, né, desse trabalho que a gente está fazendo no seu ambiente, né? No caso disso, porque a gente está falando de reprogramação energética, quando a gente está falando de consultorias de Feng Shui, né, eu sempre falei para os meus clientes que relatório de consultoria guardado numa gaveta não transforma a energia da casa de ninguém, né? Aquilo ali, a consultoria, tanto de geobiologia quanto de Feng Shui, é um roteiro de coisas que o cliente precisa fazer, né? A não ser quando você está programando, fazendo um trabalho integrado com arquitetura ou com interiores, com uma reforma, que aí você vai estar trabalhando junto com outra equipe. Mas quando a gente está falando só de consultoria, quando a pessoa te contrata só para um estudo, né, de Feng Shui ou de geobiologia, né, o relatório, as explicações, eles são um roteiro do que o cliente precisa colocar em prática. A gente está aqui para sinalizar. Inclusive a gente resolve junto com o cliente como colocar em prática, né? Não é uma coisa imposta, né? Na consultoria de Feng Shui existem alguns parâmetros necessários, mas essa decisão de como vai ser aplicada, ela é decidida em conjunto com o cliente, né? E nas consultorias de Feng Shui em geral, eu incluo um acompanhamento por 3 meses, tá? Em que eu dou assistência ao cliente por e-mail ou por mensagem, tá? Para tirar as dúvidas do cliente, né? Eu boto esse prazo de 3 meses, que é para a pessoa colocar logo em prática, né? Porque senão também, se ficar deixando muito para depois, a gente sabe que tem as estrelas anuais, o tempo muda, os padrões energéticos vão mudando, né? Então precisa ter um prazo para a implantação. E a gente colocar um prazo também ajuda o cliente a colocar logo em prática, né, e dar esse retorno para a gente. Então, nas consultorias de Feng Shui, de geobiologia, também é bom programar, o consultor programar, entrar em contato com o cliente. Aí a gente dá um prazo um pouquinho maior, tipo 1 mês, né? Se para reprogramação energética a gente entra em contato com o cliente 5 dias, 1 semana depois, nas consultorias de Feng Shui, pode dar um prazo um pouquinho maior, né? Uns 20, 30 dias, entrar em contato com o cliente, perguntar se ele já conseguiu botar em prática algumas das recomendações
e se oferecer para tirar dúvidas. E depois disso a gente desapega, porque não é nossa responsabilidade colocar em prática as mudanças que têm que ser feitas na casa do cliente e na vida do cliente, né? Senão aí é que entra uma questão que algumas pessoas falam, ficam colocando muito medo, né? Falando assim, não, você não pode interferir, você não pode fazer esse tipo de trabalho, porque senão você vai interferir no karma da pessoa, você vai pegar o karma para você. A gente fazer uma consultoria, dar uma orientação, mostrar, sinalizar para o cliente as questões que precisam ser trabalhadas e orientar como ele fazer. Isso não tem, você não pega karma nenhum, mas quando você começa a querer ser responsável pelas mudanças que ocorrem e ser responsável pelo que o cliente faz depois que você entrega o trabalho, aí sim você vai estar tomando para você uma responsabilidade que é dele, e isso pode ter consequências negativas para você, porque você vai estar misturando responsabilidades, né? Então a gente tem que manter sempre a nossa consciência de responsabilidade como auxiliadores, orientadores, direcionadores, esclarecedores, mas não somos responsáveis por promover as mudanças para os clientes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão vou encerrar aqui esse vídeo agora. Foi mais uma das minhas lives surpresa para esclarecer dúvidas. E tendo dúvida também, lembrem que vocês podem colocar, tá? Eu não sou muito de abrir caixinha, mas o meu inbox está sempre aberto. Nos comentários das postagens, no inbox, vocês podem mandar as dúvidas, que se eu achar que é uma dúvida que muita gente tem, eu aproveito e faço um vídeo aqui para esclarecer a todo mundo. Então, gratidão, tem gente aqui já comentando, agradecendo. Então, gratidão por quem me assistiu ao vivo, gratidão por quem está assistindo esse vídeo depois. Se não curtiu ainda, lembra de curtir para dar uma forcinha. Bota seu comentário aqui, fala o que você achou. Aproveita para comentar se você já teve essa dúvida, essa preocupação, ou se você já enfrentou casos assim de dificuldade com o cliente para colocar em prática as recomendações, e se você tem alguma sugestão diferente das que eu dei aqui. Até a próxima. Um beijo.